Bom dia! Seguimos na nossa leitura, página 558, segundo Samuel, dissensões entre Israel e Judá. O rei chegou a Gálgala e Camaã passou com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, dizendo-lhe: Por que te tomaram os nossos irmãos, os filhos de Judá, fazendo-te passar o Jordão com toda a tua família, quando são todos homens de Davi que formam o teu povo? Então responderam os filhos de Judá aos israelitas: É que o rei nos é mais próximo. Por que vos irritais com isso? Acaso temos comido algo do rei ou tirado para nós algum proveito? Mas os homens de Israel responderam aos de Judá: Temos 10 partes no rei. Além disso, somos vossos irmãos mais velhos. Por que nos desprezaste? Não fomos nós os primeiros a tomar a palavra e a mandar chamar o nosso rei? Os homens de Judá falaram mais duramente ainda que os de Israel. Tem um asterisco aqui, tá? Davi conserva, pois, algumas suspeitas sobre a lealdade de Mefibosete. 20. Encontrava-se ali um homem perverso chamado Seba, filho de Bocre, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e exclamou: Nada temos a ver com Davi, nada temos de comum com o filho de Isaí. Volte cada qual para sua tenda, Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bocre, enquanto que os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas, mas não se uniu mais a elas, e ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas até o dia de sua morte. Assassínio de Amasa. Está escrito assim. O rei disse a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias todos os homens de Judá e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bocre, vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos de teu senhor e persegue-o. Não aconteça que ele encontre cidades fortificadas e nos escape. Partiram com Abissai, os homens de Joabe, os filisteus e os filisteus com todos os valentes. Saíram de Jerusalém em perseguição de Seba, filho de Bocre. Chegando junto à grande pedra que se encontra em Gabaon, veio-lhe Amasa ao encontro. Jobe trazia uma cintura por cima de sua túnica, donde pendia uma espada embaiada, à altura dos rins. Esta desprendeu-se e caiu. Joabe disse a Amasa: Como vais, meu irmão? E tomou-a pela barba com sua mão direita para a beijar. Aí está explicando aqui que isso é um gesto muito frequente entre os árabes quando querem pedir algo a alguém. Amasa, porém, não percebeu que a espada na mão esquerda de Joabe, e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Fim da revolta. Depois disso, Joabe e seu irmão Abissai puseram-se a perseguir Seba, filho de Bocre. Um dos servos de Joabe se postara junto de Amasa e dizia: Todos os que amam Joabe e estão com Davi, sigam a Joabe. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado
que todos se detinham para vê-lo, arrastou uma asa para fora do caminho, para um campo, e cobriu-o com um manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição de Seba, filho de Boc. Eu vou só ler uma coisa aqui. Certo. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição de Seba, filho de Boc. Seba atravessou todas as tribos de Israel, que os desprezaram, e foi até Abel-Bet-Maacá, onde todos os bocritas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em Abel-Bet-Maacá, e levantaram contra a cidade um aterro que atingiu a altura das muralhas. Com todos os que estavam com Joabe, tentaram fazer cair a muralha. Uma mulher prudente se pôs a gritar do muro da cidade: Ouve, ouve! Dizei a Joabe que se aproxime para eu falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher: És tu Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu: Ouve as palavras de tua serva. Estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer: Peça-se conselho a Abel e a Adã, para saber se desapareceram os costumes dos fiéis de Israel. Tu, porém, procuras destruir uma cidade que é uma mãe em Israel. Por que queres aniquilar a herança do Senhor? Joabe respondeu: Longe de mim, longe de mim. Não quero arruinar nem destruir coisa alguma. Não se trata disso. Mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, filho de Boc, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-nos só este, e levantarei o cerco. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será lançada por cima do muro. Ela voltou à cidade e falou com discrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bocre, e atiraram na Joabe. Este tocou a trombeta e todos se retiraram da cidade, indo cada um para sua tenda. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Oficiais de Davi. Joabe comandava todo o exército. Banaás, filho de Jojada, estava à testa dos filisteus e dos filisteus. Aduram presidia os trabalhos. Josafate, filho de Ailude, era o cronista. Siva era o escriba. Sadoc e Abiatar, sacerdotes. Ira, o Jairita, era também sacerdote de Davi. Davi, aqui começa apêndices. Davi e os Gabaonitas, 21. Houve um tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: Há sangue sobre Saul e sobre sua família, porque matou os Gabaonitas. Aí tem um asterisco que explica: este episódio parece que teve lugar antes da revolta de Absalão. Todavia, não se sabe a que passagem da história de Gabaon ele se refere. O rei chamou então os Gabaonitas e falou com eles. Ora, os Gabaonitas não eram filhos de Israel, mas uns restos dos amorreus, aos quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los, em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse: Pois aos Gabaonitas que devo fazer por vós, e que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Os Gabaonitas responderam: Não é questão de prata ou ouro, a nossa questão com Saul e sua família, e não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: Do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel,
sejam-nos entregues 7 de seus filhos para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaon, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escondeu, pois, os 2 filhos de Resfa, filha de Aia, deram a Saul Armone e Mefibosete, e os 5 filhos de Merobe, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Berzelai de Moola. Entregou-os aos Gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos nos primeiros dias da colheita da cevada. Resfa, porém, filha de Aia, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu, e ela não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens os tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Resfa, filha de Aia, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, como os habitantes de Jabes, em Galaade. Estes o tinham tirado furtivamente da praça de Bet-san, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gilboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos dos que tinham sido enforcados, e os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como os dos suplicados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim. No sepulcro de Cis, pai de Saul, fizeram assim tudo o que tinham ordenado o rei, e Deus compadeceu-se da terra. 4 gigantes filisteus. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus, levantando-se então Dodo, filho de Joás, que era dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 quilos de bronze e cingindo na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando-o. Então os homens de Davi fizeram este juramento: Tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso houve ainda um combate contra os filisteus em Gobe, onde Sabocai de Uza matou Saf, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Eucanã, filho de Jaaré, Oreguim, de Belém, matou Golias de Gete, que levava uma lança cujo cabo era como o cilindro de tecedor. Tem uma explicação aqui. Golias aqui está mais antiga tradução relativa ao gigante que Davi matou. Houve também um combate que Gete encontrava-se ali um homem enorme que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostrou Jonatas, filho de Sema, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido na estirpe de Rafa em Gete e caíram pela mão de Davi e de seus homens. Cântico de Davi, 22. Davi dirigiu-se ao Senhor as palavras do cântico que segue, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Tem um asterisco aqui. Este cântico reproduz com pouquíssimas variantes. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha onde encontro meu refúgio, meu escudo, a força de minha salvação, minha cidadela e meu refúgio. Meu Salvador, que me salvais da violência. Invoco o Senhor, digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam.
enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos dos céus fremiram. Abalaram-se porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça. Sua boca, fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou-se aos céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas, como numa tenda. Nas águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, flamejaram centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar a sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar, os fundamentos da terra, ante a voz ameaçadora do Senhor, ante o furacão de sua cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Livrou-me de inimigo poderoso, dos meus adversários mais fortes do que eu. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. O Senhor me tratou segundo a minha inocência, retirou-me segundo a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor. E não pequei, separando-me do meu Deus, tendo diante dos olhos todos os meus preceitos, e não me desvio de suas leis. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos meus olhos. Com quem é bondoso, vos mostrai bondoso. Com o homem íntegro, vos mostrai íntegro. Puro com quem é puro, prudente com quem é astuto. Os humildes salvais, os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois meu farol. É o Senhor quem dissipa as minhas trevas. Convoco, afrontarei batalhões, com meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, a palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate dos meus braços, para o tiro do arco. Vós me dais o escudo que me salva, e vossa bondade me engrandece. Alargais o caminho dos meus passos, para os meus passos não resvalarem. Dou caça aos inimigos e os extermino. E não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os aniquilo e despedaço, que não mais se levantam. Eles ficam caídos aos meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta, e ante mim dobrai os meus adversários. Afugentai da minha presença os meus inimigos, e reduz ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os trituro como ao pó da terra, e os esmago aos pés como ao barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do meu povo, e me guardais à frente das nações. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos. Gente estranha me serve abnegadamente, e abençoe-me a primeira intimação. E obedecem-me a primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha que me salva. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações aos meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos e me exaltai acima dos meus adversários, e me salvais do homem violento,
Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações, e celebrarei o vosso nome. Ele prepara grandes vitórias ao seu rei e faz misericórdia a seu ungido, a Davi e sua descendência para sempre. Último poema de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, filho de Isaí, 23. Oráculo do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do cantor dos salmos de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, sua palavra está na minha língua. Deus de Israel falou, o rochedo de Israel me disse. O que governa com justiça, o soberano temente a Deus, é como a luz da manhã quando se levanta o sol. Manhã sem neblina me faz cintilar de orvalho a relva da terra. Sim, minha dinastia é estável diante de Deus. Ele fez comigo aliança eterna, a ser observada com absoluta fidelidade. Minha salvação, a inteira felicidade, não é ele que faz germinar? Os homens maus são como espinhos, que todos evitam e ninguém pega com a mão, que se recolham com um ferro ou com o cabo da lança e são queimados no fogo. Façanhas dos heróis de Davi. Eis os nomes dos heróis de Davi. Jesboão, filho de Acamone, chefe dos 3. Foi ele que brandiu o seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Aí explica que chefe de 3, os heróis de Davi formavam 2 grupos distintos, os 3 e os 30, mas são substituídos os que foram mortos. A lista corresponde, pois, 37 nomes. Encontraram-se esta lista 2 vezes, primeiro em Crônicas e em Crônicas 27. O texto de Crônicas está melhor estado que o segundo. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, um dos 3 heróis, achavam-se ele em Efes-Domim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate, tendo os israelitas fugido, cada um para sua tenda. Ele manteve-se firme e bateu os filisteus até a sua mão se cansou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazar. Ai, desculpa. Mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita, reuniu-se os filisteus em Lequi, onde havia um pedaço de terra plantada de lentilhas, fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se Sema no meio do campo, defendendo e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi no início da colheita à gruta de Odolão, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava, então, na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi teve desejo extravagante e exclamou: Quem me dá a beber das águas do poço que está à porta de Belém? Então os 3 valentes penduraram no acampamento dos filisteus e tiraram a água do povo que está à porta de Belém. Trouxeram a Davi, mas ele não a quis beber e derramou em libação ao Senhor, dizendo: Longe de mim, ó Deus, fazer isto. Vou beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida, e não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Abissai, irmão de Joabe, filho de Sarvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado entre os 30, mas não chegou a igualar-se aos 3. Banaiás, filho de Jojada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabsel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também quem desceu um dia de neve e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura que tinha uma lança na mão. Banaiás desceu contra ele. Em um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a sua própria arma. Isto fez Banaiás, filho de Jojada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não igualou aos 3. Davi pô-lo
à frente de sua guarda. Entre os 30 constava-se Azael, filho de Joabe, Eucanã, filho de Dodô de Belém, Sama de Arote, Élica de Orode, Eles de Faltim, Ira, filho de Acês de Tecua, Abiezer de Anatote, Mobonai, o Uzatita, Eusom, o Aoita, Moarai de Netofa, Elede, filho de Baanã de Netofa, Etai, filho de Ribai de Gabaa, dos benjamitas, Banaías de Faratom, Edai do vale de Gás, Abi-Albon de Araba, Asmavete de Berom, Eliaba de Salabom, Bene-Jassem, Jonatã, Samã, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Macatita, Elião, filho de Actofel de Gilo, Esrai de Carmelo, Farai de Arbe, Igal, filho de Natã de Soba, Bone de Gabe, Seleque, o Amonita, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Jeter, Garebe de Jeter, Urias, o Iteu, 37 ao todo. Recenseamento e castigo, 24. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: Vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: Percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabé, e recenseai o povo de maneira que eu saiba o seu número.